Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Eu quero nesse momento convidá-los a refletir comigo aqui no texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versos 1 a 8, um texto bastante conhecido daqueles que leem a Bíblia, daqueles que têm intimidade com as Escrituras. E o texto ele diz assim: Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. Havia numa cidade certo juiz que não temia a Deus nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva que ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Meus irmãos, a parábola do juiz iníquo, aqui do texto, é o importante ensino de Jesus registrado aqui nesse capítulo e nesses versículos ora lido. Essa parábola também é conhecida como a parábola da viúva perseverante ou a parábola da mulher persistente. O que é uma parábola, irmãos? Parábola é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. As parábolas de Jesus eram histórias com elementos comuns da cultura daquele tempo que tinham como objetivo ensinar coisas sobre o reino de Deus, lições a respeito do reino de Deus. Quando nós olhamos para esta parábola, queridos irmãos, nós podemos pontuar algumas reflexões importantes aqui. Eu quero chamar você para refletir comigo sobre alguns pontos aqui na parábola do juiz iníquo. Primeiro ponto que nós devemos refletir aqui sobre esta parábola. Essa parábola nos ensina que devemos orar continuamente e com perseverança. A primeira reflexão que nós tiramos desta parábola. Vou repetir. Essa parábola nos ensina que devemos orar continuamente e com perseverança. Observe que o versículo 1 começa assim. Lucas, dando introdução à parábola contada por Jesus, ele diz assim: Jesus contou-lhe uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. Aqui nesse versículo eu já vejo 3 coisas interessantes a respeito da oração. Jesus disse que a oração é um dever. Ela é um dever, sim, de todo cristão. Segundo, Jesus disse que ela deve ser feita sempre, em qualquer lugar, em qualquer circunstância e em qualquer momento. Ou devemos estar sempre ligados com Deus. E Jesus ainda diz que a oração deve ser feita sem jamais esmorecer. Meus irmãos, a viúva aqui da parábola não desistiu de suplicar sua causa a um homem ímpio e sem consideração por ninguém. É o personagem aqui da parábola contada por Jesus, que é descrito como um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem, como está aí no versículo de número 2.
Mas mesmo assim, aquela mulher estava sempre suplicando pela sua causa. Nós, queridos irmãos, também temos um juiz. Só que aquele que nós suplicamos, ele é um juiz santo, ele é justo. Então nós não podemos desanimar. Se na parábola de Jesus, o juiz que tinha na cidade daquela mulher, aquele que tinha responsabilidade de julgar as causas com justiça, era um homem que não temia a Deus e não respeitava homem algum, mas mesmo assim aquela mulher ia de encontro a ele, porque acreditava que ele tinha o dever e a obrigação de fazer justiça. O nosso Deus, o nosso juiz, aquele que nós suplicamos, ele é santo, ele ama os homens, ele é puro, e com certeza ele está pronto para solucionar a causa do justo que chega até ele com sinceridade e em fé. Mas a segunda reflexão que nós podemos extrair desta parábola contada por Jesus é o seguinte: a parábola do juiz iníquo nos ensina a orar pelos motivos corretos. É a segunda reflexão que nós extraímos dessa parábola. Ela nos ensina a orar pelos motivos corretos. Se você olhar, irmãos, todo o contexto da parábola parece indicar que a viúva que importunava o juiz estava do lado da justiça. Ou seja, seu pedido era legítimo e aceitável. Ela queria simplesmente justiça. Está aí no versículo 3, na parte final. O versículo diz: faze-me justiça contra o meu adversário. Ela queria justiça. Simplesmente isso. Ela queria que a justiça fosse feita. Ela não pede nada além disso. Então essa parábola nos ensina isso, a orar pelos motivos corretos. Observe que essa viúva não pede a morte dos seus inimigos. Inclusive, isso aqui, queridos irmãos, está de acordo com o espírito do Evangelho. Porque no espírito do Evangelho, como bem disse Jesus Cristo aqui em Mateus, eu faço questão de ler, Mateus, no capítulo de número 5, no versículo 44, Jesus diz assim: eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isso aqui, irmãos, é a forma justa que o Evangelho nos ensina como devemos tratar os nossos adversários. E essa mulher, ela quer simplesmente justiça. Ela não quer nada mais além da justiça. E o pedido dela era um pedido coerente. Era um pedido correto. Não era um pedido como a gente vê, porque existem pessoas que pedem vingança. Chegam diante da justiça e querem vingança. Existem pessoas que chegam diante do Supremo Juiz, que é Deus, e querem retaliação, como nós podemos ver lá em Lucas capítulo 9, versículos 52 a 56, aquela questão que vocês conhecem muito bem dos samaritanos, que Jesus Cristo ia passar por lá e iria pousar com os samaritanos, e eles recusaram a chegada de Jesus, recusaram aceitar Jesus. E aí Tiago e João dizem: Senhor, tu queres que a gente clame a Deus para que caia fogo do céu e consuma eles, como fez Elias? Quer dizer, eles não queriam justiça, eles queriam retaliação. E Jesus disse: não, vocês não sabeis que espírito sois. Filho do homem não veio para destruir a vida dos homens, mas veio para salvar. Então o cristão, irmão, ele deve pedir justiça, deve orar de acordo com a justiça do Evangelho, com a vontade de Deus. É o que está escrito lá em Mateus capítulo 6, versículo 10, quando Jesus ele ensina a oração, o modelo. Ele ensina que os seus discípulos devem sempre pedir a Deus que seja feita a vontade de Deus, na terra como no céu. Então, nós devemos orar, clamar, perseverar
de acordo com a vontade de Deus, perseverar em oração de acordo com a vontade de Deus, e não conforme os nossos sentimentos, às vezes vingativos, querendo ver o fim do outro. Então essa viúva, segundo aqui a narrativa de Jesus, ela clamava por coisas corretas. E terceiro e último lugar, irmão, terceira reflexão que nós podemos extrair desta parábola do juiz iníquo, irmão, é que essa parábola do juiz iníquo nos ensina que a resposta da oração pode demorar. É a terceira coisa, a terceira reflexão que nós extraímos dessa parábola de Jesus, que a resposta da oração pode demorar. Uma oração, irmãos, sem resposta não significa que Deus não escutou. A demora na resposta de uma oração sempre tem um propósito. Guarde isso, sempre tem um propósito. Se você está orando pelos motivos certos, não com propósitos egoístas, mas visando o bem do reino de Deus, e ainda não foi respondido, então talvez o Senhor esteja lhe ensinando, o Senhor esteja lhe instruindo. A demora, irmãos, na resposta de uma oração se dá por razões que somente Deus conhece. Mas durante esse período, aproveite para aprender mais sobre a paciência e a perseverança e tenha sua fé fortalecida. Então, irmãos, é isso que nós aprendemos nesta parábola. Que Deus em Cristo abençoe você e que você chegue diante de Deus orando com perseverança diante do Supremo Juiz, mas persevere em súplica, persevere pedindo ajuda pelas razões corretas e orando sempre segundo a vontade de Deus.